Então vamos lá para a tela, vamos ver o que a gente tem aí, sem mais delongas. Vamos lá, de número 21. Lembrando aí que nós já temos aulas da questão 0 até a questão de número 20, ou seja, perdão, da questão de número 1, que é a aula 0, até a questão de número 10, e da questão de número 11 até a aula 20, que é a aula de número 1. Nossa aula de número 2. Então começa assim, pessoal. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. A palavra destacada é um exemplo de superlativo absoluto sintético, assim como em... Pessoal, já é a segunda vez neste curso que a gente vê uma questão sobre grau do adjetivo, graus do adjetivo. Então, é interessante a gente entender que provavelmente vai cair alguma coisa sobre isso na prova de vocês, né? É possível que sim, né? Ou é possível que a banca no CEP trabalhe na prova de vocês alguma questão aí mais focada em classes de palavras, né? É o que dá a entender, mas também nos dá a entender aqui que a banca no CEP, diferente de outras tantas bancas que a gente vê hoje em dia, ela tem aí um apreço por graus do adjetivo, que não é muito comum em outras bancas, tá? Hoje eu vou fazer algo aqui um pouquinho diferente, para quem está, de repente, com certa dificuldade, ou para quem não lembra aí essas questões sobre graus dos adjetivos, eu vou colocar um bizu aqui simples e rápido para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, nós temos o grau, nós temos o grau comparativo, né? E dentro do grau comparativo, pessoal, o grau comparativo, ele pode ser de igualdade, né? E quando ele é de igualdade, eu posso dizer, por exemplo, já que ele fala ali o porteiro, eu posso dizer que este porteiro é tão simpático como o outro, né? Como o outro porteiro, beleza? Vamos falar do porteiro aqui, né? Eu poderia dizer que ele também pode ser de... saiu um pouquinho aqui, filho. Aqui embaixo. Aí, rapaz. Beleza. Eu posso dizer que ele é de superioridade. E aí eu vou dizer que este porteiro é mais simpático do que o outro porteiro, né? Poderia dizer assim, né? Ou seja, este porteiro é mais simpático do que o outro porteiro, e a gente sabe que vai ter também o nosso comparativo aí de... deixa eu botar aqui, aí. A gente sabe também que vai ter o nosso comparativo de inferioridade, né? Então, deixa eu... ele tá caminhando aqui, ele tá de malcriação hoje, que o negócio tá feio. Vamos lá, aí sim. Então, nós temos também aqui o nosso de inferioridade. Tá um pouquinho torto aí, pessoal, mas tá tudo bem, né? O pessoal que tem toque aí, segura um pouquinho. Eu também tenho toque, então segura um pouquinho aí, relaxa que vai dar tudo certo. Inferioridade. Então, de inferioridade, a gente poderia dizer que este porteiro é menos simpático do que o outro porteiro. Beleza, pessoal? Então, assim, aqui a gente está vendo que no grau comparativo eu tenho claramente uma comparação entre duas pessoas, entre dois objetos, entre dois seres, enfim. Eu tenho uma comparação mesmo, né? Que pode ter um valor de igualdade, pode ter um valor de superioridade, ou pode ser ter um valor de inferioridade. Quando eu disse valor aqui, eu estou falando em grau. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Nós temos mais um grau, pessoal, que é o grau superlativo. E aí no grau superlativo eu tenho duas classificações, tá? Então cuidado aqui, porque eu vou ter duas classificações no grau comparativo. Então o grau comparativo, ele pode ser, eu poderia dizer que letra A, por exemplo, eu poderia dizer que ele é relativo.
Então pensa comigo, eu tenho um grau superlativo. O que é o grau superlativo? Primeiro, vamos pensar aqui. É um grau que vai enaltecer, por exemplo, as características de um ser, de um objeto, de uma pessoa, tá? Quando ele é superlativo relativo, veja que vai haver uma relação, obviamente, né? Mas vai haver uma relação, ou seja, dessas características, né, de um determinado adjetivo aí que eu quero fazer a comparação com outros, mas agora não mais de um objeto, agora é de um grupo, tá? Do qual esse ser aí, esse objeto, enfim, essa pessoa que eu vou fazer a comparação pertence, tudo bem? Então, o relativo, né, é uma característica, então ele vai ser uma relação de uma característica de um ser, de um objeto, de uma coisa, em relação a outros, tá? Geralmente de um grupo do qual ele pertence. Então, o relativo, eu poderia dizer, o relativo, aqui garoto, o relativo eu poderia dizer que ele é de superioridade. Então, ele pode ser de superioridade. Superioridade. Tá? E quando ele é de superioridade, vamos manter o exemplo do porteiro. Eu poderia dizer que este porteiro é o mais simpático do condomínio. Tá vendo aqui? Então, um condomínio onde eu tenho alguns porteiros trabalhando. E eu estou relacionando, né? Ou seja, tem uma característica aí que eu estou querendo dar ênfase desse porteiro, mas eu estou relacionando esse porteiro com outros elementos do grupo do qual ele faz parte, certo? E eu tenho também aqui no grau superlativo relativo, eu também posso ter de inferioridade. E aí vocês já imaginam que eu vou dizer que este porteiro é o menos simpático do condomínio, ok? Então, esse aqui seria o grau superlativo relativo. Mas eu tenho o outro, pessoal. Lembra que eu falei que são dois aqui? Eu tenho o grau superlativo absoluto. E no grau superlativo absoluto, na verdade, eu vou só intensificar a característica de um ser, mas dessa vez sem relação com outros. Tá? Então o foco vai ser unicamente nesse ser, nesse objeto, nessa pessoa, sem necessariamente uma relação com outros, né? Não há uma relação com outros. Então, o absoluto, pessoal, eu também vou dividir em dois. Ah, Diogo, eu já sei, superioridade e inferioridade. Não, né? Eu não vou dizer superioridade e inferioridade porque eu não vou ter uma relação dele com outros, né? Para poder dizer quem é mais, quem é menos. Mas eu posso dividi-lo, pessoal, em superlativo, né? O grau superlativo absoluto, ele pode ser analítico, e lembrando que em língua portuguesa, em prova, sempre que cair alguma coisa chamada analítico, você pensa em mais, né? Que nem a voz passiva. Voz passiva ela pode ser sintética ou analítica. A analítica tem mais verbos, né? A analítica ela vai aparecer com maior, né? A frase está organizada em mais pedaços, e a sintética não, ela vem ali com um pronome, ou seja, sintetizando a frase, normalmente até sem o agente da passiva, tá? Então, mas vamos lá, vamos voltar para cá. O grau superlativo absoluto, ele pode ser analítico. Então, o analítico a gente vai pensar sempre que ele tem mais estruturas, tá? Então, vamos dizer assim, ó, este porteiro é muito simpático. Muito simpático, né? Esse porteiro é muito simpático. Então vejam, pessoal, que nesse caso aqui eu não estou comparando, né, necessariamente o porteiro com um grupo, né? Eu estou simplesmente enaltecendo uma característica do porteiro. Essa que seria a ideia. Tá? E ele é analítico por quê, pessoal? Porque vejam que eu tenho aqui, ó, o adjetivo simpático, mas ele é intensificado por um advérbio. Então ele vai ter duas estruturas aqui, na verdade, para demonstrar essa intensificação. Agora, quando a gente fala do sintético,
em vez de a gente, sintético, em vez de a gente trabalhar com o advérbio intensificando o adjetivo, a gente agora vai trabalhar com um sufixo, tá? Então a gente vai ter o adjetivo e um sufixo ali da intensidade. Então eu poderia dizer que este porteiro é simpaticíssimo, tá? Então simpaticíssimo. Vejam que agora a ideia é a mesma, né? Ele é muito simpático, simpaticíssimo, mas esse aqui tem mais estrutura, eu chamo de analítico. Esse aqui em que eu tenho o adjetivo só com o sufixo, eu vou chamar de sintético. Leve isso para a prova, guarde isso aí, dê print nessa tela, anote, tá? Porque a gente está vendo que a banca no CEP tem um certo apreço aí por esse assunto. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá agora resolver a questão, né? Falar disso aí. Vou até colocar uma corzinha diferente aqui para a gente não confundir. Vamos lá. Pontualíssimo, então, pessoal. Pensa comigo. Aqui, ó. Pontualíssimo tá onde? Tá no grau superlativo, absoluto, sintético. Não é isso? Então vamos lá. Vamos procurar aqui um grau superlativo, absoluto, sintético. Vamos embora. O porteiro era o mais competente dos funcionários, né? Pessoal, esse aqui é um grau superlativo relativo de superioridade, não é isso? Então esse aqui está fora. O novo porteiro é tão querido quanto o anterior. Aqui já é um grau comparativo de igualdade, está fora. Era um porteiro mais pontual do que atencioso, características dele mesmo, mas é um grau comparativo de superioridade. Tá fora. Olha esse aqui, pessoal, letra E. Era um porteiro extremamente eficiente. Esse aqui é um grau superlativo, absoluto, mas é o analítico, porque é extremamente eficiente. Então eu tenho um advérbio intensificando. Agora, olha a letra D, que é a nossa resposta. Reconhecer o porteiro era o mínimo a se fazer. Ou seja, é o mínimo, né? Então, nesse caso aqui, vejam que é um grau superlativo, absoluto, sintético. Ou seja, isso é o mínimo que você pode fazer. Ou seja, é um grau superlativo, absoluto, sintético. Tá certo? Então, aqui, claro, Diogo, mas aqui você não utilizou necessariamente ali um sufixo. Mas aqui são formações específicas, né, pessoal? Alguns adjetivos aí têm formações específicas para certas palavras, né? Então a gente vai ter aí algumas situações, por exemplo, bom, mal, grande, pequeno, alto, baixo. A gente não vai dizer mais bom, né, mais grande nessas situações de comparação, por exemplo. Então eu tenho aqui melhor, pior, maior, menor, o máximo, o mínimo, né, supremo, o ótimo, péssimo, né? Então eu não vou falar ele é mais melhor, né? Vai falar é o ótimo, né? Ou mais pior, falar péssimo. Então o mesmo caso aqui é o mínimo, que seria a ideia de mais menor, né? Ou seja, mais menor, mais pequeno. Então é o mínimo a se fazer. Essa que seria a ideia, tá? Por isso que ele é o grau superlativo absoluto sintético. Essa que seria a ideia. Tudo bem? Maravilha. Então, letra D, questão 21, letra D. Vamos lá para a próxima questão, ver o que nós temos aqui. Próxima questão de número 22. Essa aqui é moleza, não pode errar uma questão dessa na prova. Vamos lá. Das opções abaixo, aquela cujo termo ou palavra em destaque no segmento frasal difere morfológica e sintaticamente. Morfológica, classes de palavras, e sintaticamente, a função que essa palavra desempenha na frase. As relações que essa palavra desempenha, as relações que essa palavra tem com outras palavras na frase, né? Ou seja, vamos lá, daqueles dispostos nas demais opções Então vamos lá. Que podem variar de um simples roubo de dados até os usos inadvertidos. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um artigo, né? Até os usos. Aqui o substantivo usos, né? Aqui eu tenho um adjetivo. Esse aqui é meu sintagma nominal todinho,
né? Do qual o substantivo usos é o núcleo, e esse aqui é um artigo acompanhando usos. Para a gente fazer a prova dos 9 aqui, para ver se é artigo mesmo, é só trocar usos por uma palavra no feminino. Se o artigo trocar também, matou, né? Então, poderia falar aqui, por exemplo, até utilidades, até as utilidades. Então, até os usos, o uso, os aqui mesmo é artigo definido. Então, aqui eu tenho um artigo. Vamos lá. Pode fazer os faróis conversarem. Ó, aqui eu tenho o sintagma. Faróis é um substantivo, não é isso? E esse os está o quê? Acompanhando o substantivo, né? Essa classe de palavras aí que acompanha o substantivo, determinando esse substantivo, é o nosso artigo. Diogo, eu estou com dúvida. Como é que eu vou saber se é artigo? Mesma coisa. Passa faróis para o feminino aí, por exemplo. Pode fazer as bandeiras, né? Opa, beleza, as bandeiras. Então, esse os aqui com certeza é um artigo. Tá fora também. Ele quer aquela, né, que é diferente das demais. Então, vamos lá. C. Pode fazer os faróis conversarem com os veículos. Mesma ideia, pessoal. Olha aqui, ó. Sintagma, isso aqui é o nosso substantivo. Esse o está acompanhando o substantivo, que é papel do artigo. Não é isso? Troca veículos por um feminino. Conversarem com as caminhonetes. As caminhonetes, os veículos. Artigo, tá aí a prova. D. Ou estender os limites do nosso corpo. Limites aqui é um substantivo, né? Do nosso corpo, é uma locução adjetiva. Mas o que interessa aqui, ó, os limites. Esse os aqui é claramente um artigo acompanhando o substantivo limites. Artigo é só trocar de novo, é só trocar limites por um feminino. As limitações do nosso corpo. Foi para as? Foi, Diogo. Então aqui realmente é um artigo. Agora, a letra E, pessoal, que é a nossa resposta, olha só que interessante. Alguns early adopters já os utilizam. Veja bem, aqui eu tenho advérbio, aqui eu tenho verbo. Esse artigo acompanha sempre um substantivo. Ou seja, já não tem substantivo aqui para esse bendito os aqui acompanhar. Já acende aí um alerta de que ele não é artigo. E mais, esse aqui, pessoal, lembra dos pronomes oblíquos átonos? Se não lembra, tem que lembrar, tem que saber. Me, te, aí na terceira pessoa, se, o, a, lhe, né, do singular. Aí segue nos, vos, e na terceira do plural, se, os, as, lhes. Tem que saber isso aqui, hein? Isso aqui é importante até para questões de colocação pronominal. Então, os pronomes oblíquos átonos, né? Vejam que o, a, os, as podem ser artigos definidos ou pronomes oblíquos átonos. Quando eles são pronomes oblíquos átonos, eles vão funcionar como complementos de verbos, né? Claro que no dia a dia, por exemplo, no dia a dia, a gente falaria assim, né? Eu vi ele. Não é isso? No dia a dia a gente fala assim, né? E tá tudo bem, tá? Não tá errado, não. No dia a dia a gente fala assim, tá tudo bem, né? Essa é a língua que tá em uso aí, que tá corrente. Beleza. E eu tô usando um pronome pessoal reto aqui, tá? Mas para a prova é gramática normativa que cai. E a gramática normativa fala que a gente tem que usar o pronome oblíquo átono ou tônico nessa posição de complemento. Então a gente, né, na prova deveria falar eu ouvi ou eu vi-o, também que ficaria horrível, mas tudo bem, poderia ser, tá? Mas eu ouvi. É a mesma coisa aqui, pessoal. Já os utilizam, né? A questão é que o já, a gente vai ver isso em colocação pronominal, o já ele atrai esse oblíquo átono para perto dele, para antes do verbo, tá? Mas aí por isso que a ideia seria utilizam mais o os, não é isso? Esse os aqui está se referindo a algum substantivo masculino, plural, que fora já mencionado no texto, né? É como se fosse assim, por exemplo, vamos imaginar alguma coisa aqui. Ó,
Pode fazer os faróis conversarem com os veículos. Alguns early adopters já utilizam os veículos. Vamos supor que esse hoje retomasse veículo. Seria essa a ideia, então. Tá? Então, aqui, se eu tivesse utilizam mais os, a gente já sabe que ficaria utilizam-nos, né? Mantendo aqui a ligação do som nasal. Mas eu tenho o já. O já é uma palavra que vai atrair esse pronome oblíquo átono para frente, a próclise, né? Por isso que fica aqui, ó, já os utilizam. Então aqui não pode ser artigo, né, pessoal? Esse os aqui é o nosso pronome oblíquo átono, tá? Funcionando como complemento do verbo utilizar. Já utilizam os, ou seja, já os utilizam. É algum substantivo masculino no plural que já fora mencionado antes no texto, né? A gente supôs aqui e enfim, criou aqui uma ideia que seria veículos só para vocês entenderem, tá? Então, de novo, como se eu falasse assim, algumas pessoas podem fazer os faróis conversarem com os veículos. Alguns early adopters já utilizam os veículos, ou seja, já os utilizam. Como se esse os aí retomasse veículos. Essa que seria a ideia. Tranquilo? 22, letra E. Espero que vocês tenham acertado. Como eu sempre falo, eu mudo de tela aqui. Vocês pausam o vídeo, tentam fazer a questão e aí seguem para a explicação. Eu acho que assim é a forma que mais funciona. Tá bom? Vamos lá então. 23. Nos trechos apresentados nas opções abaixo, a palavra ou expressão destacada remete à ideia de tempo. Quando ele fala que remete à ideia de tempo, a gente pensa em advérbio, tá, pessoal? Advérbio ou locução adverbial. Isso porque ele está falando de palavra ou expressão, né? Eu poderia também pensar em adjunto adverbial, caso ele falasse em função, né? Mas aqui tudo bem, aqui ele colocou palavra ou expressão. Expressão poderia ser também uma função sintática, ou seja, um adjunto adverbial, mas aqui a gente está vendo que são palavras mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes revelados, agora despertam emoções tão intensas nos integrantes do grupo familiar, ou seja, que são revelados antes, né? Aqui, ó. Por que eu botei aqui esse trecho que nos dá todas as respostas? Por que esses pequenos acontecimentos do cotidiano, antes revelados, ou seja, revelados anteriormente? Então aqui, tempo, né? Tempo, claro. Vamos lá. Antes revelados, agora despertam, ou seja, nesse momento, tempo, beleza, né? Aqui, pessoal, mas, como tudo na vida, deixa isso aqui em stand-by. Vamos lá. E que hoje, tempo, né? Claramente tempo. Se não, logo teremos mais um curso de graduação, ou seja, logo, daqui a pouco, tempo. Só pode ser a letra C, pessoal. Olha só, vejam que como, ele não tem ideia de tempo. O como a gente vai encontrar com ideia de conformidade, com ideia de comparação e com ideia de causa. Não é isso? Então eu poderia dizer assim, como ele estava com sede, bebeu bastante água. Ideia de causa, bebeu bastante água porque estava com sede. Eu poderia dizer, ele corre tão rápido como uma lebre. Aqui, claramente uma comparação. Mas eu posso dizer, olha, como você me falou, realmente ela não veio. Ou seja, conforme você me falou, realmente ela não veio. Né? Então aqui é a mesma ideia. Mas conforme tudo, né? Ou seja, de acordo com tudo, a vida em família tem, de acordo com isso, né? Com tudo, a vida em família tem o seu outro lado. Então, obviamente, a letra D não pode ser... Opa! Perdão, a letra C, né, não pode ser a resposta porque não tem ideia de tempo, né? Tem ideia de conformidade aí, e claramente sem ideia de tempo, e as demais aí com ideia de tempo muito evidente, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui, espero que tenham acertado também. Vamos para a questão número 24, que diz assim: considerando as estruturas gramaticais, está correto, sempre sublinhe, está correto, está incorreto, está errado, não é a resposta, né? Então está correto, ele quer a correta. O que se afirma sobre as frases ou segmentos delas, né? Na opção, vamos lá.
Lembremos que esta só pode consumir o que ela mesma produziu. Verbos que não podem constituir perífrase verbal em virtude de sua autonomia semântica. Uma perífrase verbal é quando eu tenho aí falar de forma mais rasa aqui, né? Mas assim, é quando eu tenho aí uma locução verbal, né? Ou seja, dois verbos funcionando no lugar de um, né? Então, em vez de eu dizer amanhã ligarei para você, eu poderia dizer amanhã vou ligar para você. Eu tenho uma perífrase verbal aqui. Vou ligar no lugar de ligarei. Então aqui, pessoal, ele dizer que esses verbos não podem constituir perífrase verbal em virtude de sua autonomia semântica. Não, até porque a gente olha para o verbo poder aqui, pessoal, o verbo poder é um verbo auxiliar de modo nesse caso, né? Ou seja, lembrando que esta só pode consumir, é um verbo auxiliar, então tranquilamente pode sim constituir perífrase verbal, tá? Isso aqui então está errado, claro que pode. B. Um formidável desperdício do mais importante fator de produção. Expressão cujo adjetivo, esse aqui é o adjetivo, não é isso? Configura, olha aqui de novo, hein? Em seu grau superlativo absoluto analítico. Então, pessoal, um formidável desperdício do mais importante fator de produção de qualquer sociedade. Então, vamos ver aqui, pessoal. Ele é superlativo absoluto? Não, ele é superlativo relativo. Não é isso? Ele é relativo, porque ele está relacionado ao fator de produção. Ele é o mais importante de qualquer fator de produção de qualquer sociedade. Tá? Então, ele é relativo, ele não é absoluto. Se tem dúvida, volta lá na primeira questão. A gente falou tudo sobre isso aí. Vamos lá. C. Foram descobertos em tempos imemoriais pelo aumento da produtividade. Constitui uma estrutura verbal de voz ativa. Opa, de jeito nenhum, né, pessoal? Você já vê aqui uma locução verbal de voz passiva, né? Então, assim, claro que esse aqui é um adjunto adverbial, ele não nos interessa aqui, tá? E o pelo aumento da produtividade é o nosso agente da passiva, né? Então, alguém, algumas coisas, ou enfim, é alguma coisa no plural aqui, né? Alguma coisa no plural aqui, foram descobertos nos tempos imemoriais. Vamos botar aqui, vamos chutar alguma coisa aqui só para ficar mais claro. Vou botar aqui, os livros, por exemplo, os livros foram descobertos pelo aumento da produtividade. Isso aqui é uma locução verbal de voz passiva. Para você matar a prova dos 9, se é voz passiva, pega essa estrutura aqui e tenta passar para a voz ativa. Você vai conseguir. Lembra que o agente da passiva é o sujeito da voz ativa. Então, olha só. O aumento da produtividade descobriu os livros. Pô, deu certo, né? Então, realmente, aqui é uma voz passiva. Então, não é voz ativa, é voz passiva. E aí ele fala, evidenciada pela expressão que denota circunstância de tempo. Tudo bem, aqui tem uma expressão que denota, sim, circunstância de tempo. Beleza. Agora, não é voz ativa, é voz passiva. Vamos lá. D. Sem apelar para as despesas públicas. Oração que denota finalidade? De jeito nenhum, pessoal. Olha só. Aqui eu botei o trecho que serve para letra D e letra E. Se soubermos empregá-la com um aumento da demanda global sem apelar para as despesas públicas, teremos o início da volta do desenvolvimento. Esse sem aqui, pessoal, uma preposição, né, que me dá a ideia de com exceção de, né? Com exceção de. Ou seja, esse sem me dá uma ideia de com exceção de, tá? Então, assim, claro que não caberia aqui, né? Ou seja, com a demanda global, poderia se eu fizesse assim, com exceção do apelo para as despesas públicas. Poderia se eu fizesse essa mudança, tá? Mas essa oração aqui, pessoal, sem apelar, não denota finalidade. Finalidade geralmente vem com para, né? Geralmente com para ou a fim de, né? Então essas aqui sim dariam ideia de finalidade. Eu estudo muito para ser aprovado no concurso da PPPI. Eu estudo muito a fim de ser aprovado
no concurso da PPPI, tá? Agora, letra E, que é a nossa resposta, olha aqui a importância de saber análise sintática, né, pessoal? Até porque, quem sabe bem sintaxe, se tivesse dúvida da letra A, a letra D, na letra E ficaria mamão com açúcar. Porque olha só, teremos o início da volta do desenvolvimento. É uma oração principal do período na qual figura. O período é esse aqui. Lembrando que período, né, é aquela estrutura, aquele trecho que vai da letra maiúscula até o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, tá? Então, olha só. Se soubermos empregá-la com o aumento da demanda global sem apelar para as despesas públicas, vírgula, teremos o início da volta de desenvolvimento. Esse se soubermos é esse se equivale a caso. Se ele equivale a caso, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Caso, né, soubéssemos empregá-la, então condicional. Tá? Aí aqui, claro, aqui eu vou ter uma oração também, porque aqui o verbo, ó, eu tenho uma outra oração aqui que está ligada a essa oração subordinada adverbial condicional, com essa ideia de exceção de, tudo bem? Agora, claramente aqui eu tenho a oração principal, tá? Tanto é que se eu colocar na ordem direta, ficaria assim: teremos o início da volta de desenvolvimento se soubermos empregá-la com o aumento da demanda global, sem apelar para as despesas públicas, tá? Então ali realmente é a nossa oração principal. Beleza, pessoal? Maravilha? Então vamos lá. A gente segue aqui para a questão de número 25, que diz assim: ó, pessoal, essa aqui eu acabei colocando errada aqui nesse lugar, não que a questão esteja ruim, tá? Mas é porque ela faz, a NUCEP às vezes trabalha dessa forma, ela coloca uma questão na sequência, e olha aqui que isso aqui traz até um nível de dificuldade, porque ela traz uma questão na sequência de outra que depende dessa anterior, porque ela diz assim: a palavra marcada na opção correta da questão anterior classifica-se como, do ponto de vista gramatical. Então você teria que ter acertado a questão anterior para saber qual é a palavra da resposta correta para poder fazer essa próxima. Tá? Só que eu acabei confundindo e coloquei aqui outra questão, né, que tem relação com outra questão anterior, que não é essa que a gente viu. Mas a frase, tá? Eu fui buscar a frase para gente, para não ter problemas. Então a frase seria essa aqui, ó. Mas, como tudo na vida, em família tem o seu... Como tudo na vida, em família... Mas, como tudo... Aqui é vida, né? Mas, como tudo na vida, em família... Aqui não tem vírgula. Mas, como tudo na vida, em família... Tem seu outro lado. Seria essa frase aqui, tá? Mas como tudo na vida em família, aqui tem seu outro lado. Essa que seria a ideia. E aí, pessoal? Pô, tá difícil aqui, né? Mas, aí. E aí, pessoal? A frase era essa aqui, tá? E ele queria saber, ó, a palavra marcada na questão anterior e, na verdade, a palavra a qual ela fazia referência, que seria da questão anterior, que a gente não colocou aqui, seria essa palavra aqui, o mais, né? E essa vocês têm que saber para a prova, tem que saber que mais é sinônimo de contudo, que é sinônimo de todavia, que é sinônimo de entretanto. Tem que saber essas aqui, tá, pessoal? Não tem jeito não, entretanto. E que é sinônimo de no entanto. Essas aqui são queridinhas das bancas, né? E no entanto, e essas conjunções aqui, né? Elas têm valor adversativo, são todas conjunções coordenativas adversativas. Mas para a prova, bastava saber que o mais é uma conjunção. Essa que seria a ideia, tá? Então, como eu sempre falo, na prova de vocês vai cair questão fácil também, né? Vai haver ali alguma questão fácil, né? Questões de nível mais ou menos mediano, intermediário e questões difíceis, né?
não pode errar as questões fáceis, né? Senão a gente está jogando aí um ponto fora e que com certeza o seu concorrente vai saber, né? Vai saber que o mais é uma conjunção. Então você precisa saber também, tá? Não pode perder essa. E tem que acertar a difícil que ele não vai acertar. Vamos lá então. Na oração, mas havia um senão, o medo. Né? O termo destacado assume no contexto discursivo da crônica o emprego gramatical de. Pessoal, esse senão junto, ele tem algumas possibilidades de aplicação. Tá? Na verdade, ele não vai ser... Esse senão, ele não tem ideia de porquê. Tá? Essa B já estaria fora aí de cara, porque o senão ele não é empregado como porquê. Mas o senão junto, ele pode ser empregado com o sentido de exceto, ele pode ser empregado com o sentido de mais ou de mais sim, ele pode ser empregado com o sentido de mais sim, exceto, do contrário, né? Então ele tem esses empregos, tá? Ele tem essas possibilidades de emprego, mas ele também pode ser empregado como substantivo. E lembra, para qualquer palavra pode se tornar um substantivo, né? A gente pode substantivar qualquer palavra da língua portuguesa. Como? Colocando um determinante, né? Geralmente em prova se coloca um artigo. Geralmente é o artigo o, mas aqui foi o artigo um. Quando eu falo que, por exemplo, nossa, parabéns, cara, seu trabalho não teve nenhum senão. Olha, um senão sequer. Quando eu falo senão, quando eu digo um senão, eu já sei que esse senão, nesse caso, é um substantivo. Substantivo. E quando essa palavra é um substantivo, ela quer dizer falha. Ela é sinônimo de falha, de defeito. Essa que seria a ideia, tá? Então vamos ver aqui onde esse senão foi empregado como substantivo. Lembrando, aqui é só procurar onde eu tenho o senão com um determinante. Lembra que o determinante pode ser um numeral. E 3 senões. Ele me disse 3 senões. Pode ser um pronome, o teu senão, aquele senão. Pode ser indefinido também, nenhum senão, né? Aquele senão, demonstrativo. Ou geralmente, como cai em prova, os artigos, né? O senão, um senão, né? Então vamos lá. Aqui na verdade ele nem coloca as frases, né? Ele só quer saber qual é o sentido que ele assume. O sentido que ele assume a gente já mostrou, é um sentido de realmente aqui ele é um substantivo, significando falha, defeito, mácula. Essa que seria a ideia. Aqui saiu junto, né, o caso contrário, mas seria essa ideia assim, por exemplo, estude bastante, senão você não vai passar. Então estude bastante, caso contrário, você não vai passar. Seria essa a ideia, né? Aqui no mais, pessoal, seria a ideia, por exemplo, ele não ganhou as medalhas pelo jogo final, senão pela participação no campeonato. Ou seja, ele não ganhou o jogo, ele não ganhou as medalhas pelo jogo final, mas sim pela participação. Poderia ser isso, tá? E aqui com exceção, né, ou exceto também, eu poderia dizer, ela não comprou quase nada no evento, senão um chaveiro. Ou seja, ela não comprou quase nada no evento, com exceção de um chaveiro. Tá? Seriam essas as ideias aí, tá bom? Então, o senão, né? E às vezes também a gente sabe que tem o senão separado, que na verdade é sinônimo de caso não. Ou seja, nada mais é do que a conjunção subordinativa adverbial, né? Com o advérbio de negação não. Beleza? Ou seja, se não estudar, não vai passar. Ou seja, caso não estude, aí é separado. Essa que seria a ideia. Maravilha? Então, letra D, né? E a gente segue aqui para a questão número 27, que diz assim para a gente. Essa aqui fácil também. Dentre as palavras negritadas, nas opções abaixo, aquela que apresenta função morfológica diferente das demais é morfológica. Vamos lá. Morfológica, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, vamos ver. Verbo. É geralmente definido, geralmente, né, pessoal? Adjetivo geral com o sufixo mente forma o quê? Um advérbio. Isso aqui é um advérbio.
Mas em geral, pessoal, é uma locução adverbial, que é sinônima de geralmente, né? Então, em geral, é uma locução adverbial, que é sinônimo de geralmente, tá? Então, como eu tenho mais de uma palavra aqui, geralmente preposição mais substantivo, funcionando no lugar de um advérbio, eu digo que é uma locução adverbial. Beleza? Vamos lá, mas olha só, a locução adverbial, ela apresenta a mesma função morfológica de um advérbio, tá? Ou seja, de expressar uma circunstância, tudo bem? Ela pode driblar a genética e nunca atingir. Isso aqui é um advérbio, é de tempo, mas é advérbio, tá? Come-se muito mal é um advérbio, de intensidade, mas é advérbio. Essa aqui foi proposital, né, pessoal? Porque ele coloca uma e duas. Aí o desavisado vai e marca a letra B, né? Porque acha, tem duas palavras, então tá diferente. Agora, o nem. Esse nem é uma conjunção coordenativa aditiva. Aditiva. Esse nem equivale a e não. Ele não estuda e não trabalha. Ele não estuda nem trabalha, tá? Então é conjunção coordenativa aditiva. Por isso que a resposta é a letra E. Aqui foi pegadinha, né? Para a galera marcar aqui essa só porque tem duas. Então cuidado com isso. Para quem não está estudando, vai ser essa que tem duas. Não vai ser o caso de vocês. Vamos lá? 28. Muito interessante essa questão, tá? Substituindo-se a palavra apesar por embora. Parou aqui. Pessoal, quando eu tenho embora vocês têm que saber. Essa aqui despenca em prova. Embora é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Ou seja, lembrando que a concessão é aquilo que ou tinha tudo para acontecer algo e não acontece, ou tinha tudo para não acontecer algo e acontece. É uma oposição, na verdade. Então, embora é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. E a conjunção embora, pessoal, ela pede verbo no subjuntivo. Subjuntivo. Tanto é que eu falei, embora estivesse chovendo, fomos ao parque correr. Ela pede subjuntivo. Ok? O apesar, né, que normalmente aparece com a preposição de, como aqui, ó, apesar de, é uma locução prepositiva. É uma locução prepositiva que vai ter o mesmo valor, o valor de concessão. Então, é uma locução prepositiva concessiva. Ó, embora estivesse chovendo, fui à praia. Apesar de estar chovendo, fui à praia. É a mesma ideia. Tudo bem? Só que o apesar de, a locução prepositiva, apesar de, ela pede o verbo aqui, ó, no infinitivo, né? Apesar de essa substância ser. Olha a outra frase que eu falei. Apesar de estar chovendo, foi à praia. Agora, a conjunção embora pede o verbo conjugado no subjuntivo. Tudo bem? Beleza. Então, primeiro vamos substituir a palavra apesar por embora, tá? E aí depois a gente pensa, e a forma verbal ser? Então ele quer trocar o apesar por embora, e ele quer transformar a forma verbal ser, que está aqui, num tempo composto da voz ativa. O que é um tempo composto, pessoal? Um tempo composto nada mais é do que uma locução verbal, que é formada pelos verbos ter ou haver, como verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Então, quando eu falo, eu tinha cantado no show de ontem, esse tinha cantado é um tempo composto, porque ele está formado com um auxiliar ter ou haver, mais o verbo principal no particípio. Tá? Então, vamos lá. Essa aqui já está fora, porque ó, fosse não é tempo composto, né? Tempo composto, verbo auxiliar ter ou haver, mais o principal no particípio. Primeiro, eu aconselho vocês que foquem no embora, tá? Então vamos lá.
embora essa substância tenha. Tenha é subjuntivo? É. Embora eu tenha, embora ele tenha. Embora essa substância tinha. Tinha é modo indicativo. Tá fora. Pessoal, a essa altura do campeonato tem que dominar modo verbal, né? Subjuntivo, indicativo, tá? Não tem pra onde correr, tá? Então, eu tinha, aqui ó, modo indicativo, pretérito perfeito do indicativo, que ele tenha presente do subjuntivo, tá? Teria, pessoal, embora teria, meus amigos, é indicativo também. Ele teria, é futuro do pretérito do indicativo. E tiver sido, pessoal, aqui está no infinitivo. Então, só pelo modo verbal, só de saber que a conjunção embora pede verbo no subjuntivo, embora eu tenha, embora eu tivesse, embora tivéssemos, só de saber que o embora pede verbo no subjuntivo, eu já chego à letra B, tá? E aí mais, né? Ele quer o verbo ser, olha aqui, o verbo ser, né? Formando um tempo composto. A gente já viu que o tempo composto é formado pelo verbo auxiliar ter ou haver, olha aqui, ó, verbo auxiliar ter ou haver, mais o verbo principal, que no caso é o verbo ser, no particípio. Então, o verbo principal no particípio. Embora essa substância tenha sido. Resposta letra B, tá? Então tinha que saber isso tudo, né? Que a preposição, a conjunção embora pede verbo conjugado no subjuntivo, o que é um tempo composto, né? E lembrando que tem que saber conjugar o subjuntivo para poder chegar à resposta, tá? Uma questão muito interessante e que com certeza na prova derrubaria muita gente desavisada, né? Letra B é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Questão 29. A 29 fala assim: nos trechos dispostos nas opções abaixo, as palavras em destaque têm função gramatical. Olha aqui a dica, ó. Essas palavras têm função gramatical de conferir um atributo àquelas que as sucedem. Classe gramatical que confere um atributo a outra classe é o quê? O adjetivo. Então, é um adjetivo conferindo um atributo a um substantivo. Essa que é a ideia. Quem confere atributo é adjetivo. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Melhor decisão. Decisão é substantivo. Melhor é adjetivo. Maus hábitos. Hábitos é substantivo. E maus, adjetivo. Maiores ameaças. Ameaças é substantivo. E maiores, adjetivo. Grandes problemas. Problemas é substantivo. E grandes, adjetivo. Mais forte. Forte é adjetivo. E mais, advérbio. Tá? Então, nos trechos dispostos na opção abaixo, as palavras em destaque têm função de conferir algum atributo. Melhor decisão, maus hábitos, maiores ameaças, grandes problemas, aquelas que as sucedem. Essa afirmação só não é válida para essa aqui que nós temos o advérbio intensificando o adjetivo forte. Letra D, molezinha. Vamos para a última questão dessa aula de número 2, que é a questão número 30, que diz assim: assinale a opção na qual os segmentos que estão destacados nas palavras dos dois trechos equivalem, quanto ao significado, àquele em destaque em a violência é de fato algo indelével. Então, na verdade, ele está focando aqui, pessoal, no prefixo in. Tá? O prefixo in em indelével, né? Ou seja, aquilo que não se pode apagar, né? Aqui é um prefixo de negação. Tudo bem? É um prefixo de negação. Mas o prefixo in, ele também pode me dar uma ideia, por exemplo. Pode ser negação, claro, mas pode ser uma ideia de movimento para dentro, de posição interior, né? Então, na verdade, a gente teria que achar aqui em qual item eu tenho duas palavras com prefixo in com sentido de negação. Vamos lá.
Intrínsecos, ó, posição interna, né? Indivíduos, né? Também é algo interno. Impossibilidade, beleza, negação. Ou seja, não há possibilidade, há a impossibilidade. E intolerância, negação. Ou seja, eu tenho a não tolerância, eu tenho a intolerância. Então aqui, negação de tolerância e a negação da possibilidade. Letra B já é a resposta. Vamos lá. Intolerância, sim, seria, como a gente viu, mas intrínsecos, não. Intrínsecos dá uma ideia de posição interna, né? Impulsos também, uma ideia de posição interna. Impossibilidade, poderia, né? Intolerância, poderia, mas impulso dá uma ideia de posição interna. Então, letra B aí é a única em que eu tenho a mesma ideia do prefixo in para indelével, intolerância e impossibilidade, né, com ideia de negação, de oposição. Ok? Tranquilo? E temos aqui muitas questões, 2017, 2019, nós tivemos a pandemia, né, em que não houve muitos concursos, a banca no CEP também não fez tantos concursos assim, então nós temos questões aí, eu procurei não pegar questões tipo de 2013, né, com 10 anos, 2014, mas temos questões um pouco mais antigas, mas que estão valendo, tá? Estão valendo, são questões de português, estão valendo, mas ao longo dessas 161 questões, nós temos sim questões de anos aí mais próximos, 23, 22, 21, tá? Mas as questões que estão aqui são as questões disponíveis da banca no CEP, que dá para treinar, tá? Porque ela não vai mudar drasticamente agora a forma de cobrar. Então, o curso é focado na banca no CEP. Espero que você tenha acertado tudo, ou pelo menos a maioria das questões. E aí, conte sempre comigo, como eu sempre digo, força!